E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje. Essa daqui é dando continuidade ao nosso estudo sobre a função do segundo grau, tá? Lembrando que se você não assistiu vídeos anteriores, vai ficar um pouco complicado de você entender esse vídeo. Então, se você ainda não assistiu, volta nos outros vídeos e depois assiste esse. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os elementos presentes em um gráfico de uma função do segundo grau. No vídeo anterior, nós estudamos qual seria o formato do gráfico de uma função de segundo grau e se a concavidade da parábola seria para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, nós vamos analisar esses elementos nas duas situações, tá? Tanto quando a concavidade da parábola é para baixo, como nesse primeiro caso, como também vamos analisar quando a concavidade é para cima. Ok, galerinha? Então vamos lá. O primeiro elemento que eu vou citar aqui para vocês é o vértice da parábola. O vértice. O que seria o vértice, professor? O vértice da parábola seria ou o ponto máximo ou o ponto mínimo dessa parábola. Traduza aí, por favor, professor. Nesse primeiro caso aqui, ó, a concavidade não é para baixo? Então quer dizer, ó, que ela terá esse formato. Esse ponto aqui em cima, ó, que está com V, vocês concordam que nesse caso a parábola vai subindo? Quando chega nesse ponto aqui, ela começa a descer? Isso mesmo. Então quer dizer que quando essa parábola ela atinge seu valor máximo, ela começa a descer. E esse ponto que está lá em cima, ó, nesse lugar máximo, eu chamo ele de vértice. Ok, galerinha? Nesse segundo caso aqui, ó, nossa parábola tem concavidade para cima. Então, ó, percebam que ela vai decrescendo. Quando ela chega no ponto lá embaixo, ela começa a crescer. Nesse caso aqui, ó, a concavidade ela tem ponto mínimo. Percebam que está lá embaixo, ó, mínimo, ele desce, atinge seu ponto mínimo e depois sobe. Nesse gráfico aqui, o vértice da função está aqui embaixo, mas vejam, tanto o vértice quando ela está voltada para cima, quando ela está voltada para baixo, é esse ponto que divide a parábola em duas partes iguais. Percebam que nesse primeiro caso, se nós dividirmos a parábola em duas partes, traçando o eixo lá no vértice, ó, a parábola vai ficar dividida exatamente na metade. Então, o vértice é aquele ponto que está na metade da parábola, tanto no primeiro caso, ó, quanto no segundo caso. Tá certo? Então, o primeiro elemento que nós observamos aqui, o vértice. Outro elemento que nós podemos observar é justamente esse Czinho aqui, ó. Esse Czinho é justamente onde a parábola vai interceptar o eixo Y. O que significa interceptar, professor? Onde ela irá tocar o eixo Y. Toda parábola ela vai poder tocar o eixo Y em apenas um lugar. E nesse lugar aqui eu estou chamando de ponto C, tá? Esse ponto C vai ser um número. Tranquilo, galerinha? Então, a parábola vai interceptar o eixo Y em um ponto. O outro elemento é justamente onde a parábola intercepta o eixo Y. Tranquilo? Outros elementos que nós podemos identificar na parábola são os valores onde ela intercepta o eixo X. Percebam que a parábola pode interceptar o eixo X em até dois lugares, ó. Nesse caso, no lugar do X1 e aqui do X2. E no segundo caso, a mesma coisa, ó, a parábola ela interceptou em dois lugares. Esses pontos onde a parábola intercepta o eixo X, que nós chamamos de X1 e X2, aqui são as raízes da função. O que são raízes, professor? São as soluções da função, que nós vamos entender melhor no vídeo mais à frente, tá? Então, X1 e X2 são as raízes, as soluções da função. E a parábola, ela vai tocar o eixo X justamente nessas raízes, tá certo? Vamos fazer uma revisão aqui dos elementos mais importantes de uma parábola. O primeiro elemento que nós identificamos foi o vértice, que são esses daqui, né, que eu estou colocando essa setinha em vermelho. Os vértices são os pontos que dividem a parábola em duas partes iguais.
ele pode ser também conhecido como valor máximo de uma parábola ou como valor mínimo. Isso dependerá justamente da concavidade da parábola, né? Quando ela estiver triste, terá valor máximo. Quando ela estiver feliz, terá valor mínimo. Ponto máximo, ó, porque está lá em cima, o vértice, e ponto mínimo nesse segundo caso, porque está lá embaixo, tranquilo? Esse é o vértice. Outro elemento que nós vimos da parábola é justamente onde ela intercepta o eixo Y, né? Que no caso aqui é esse C que eu estou apontando com a setinha em azul. A parábola ela vai interceptar o eixo Y no máximo em um único ponto. E nós temos também outros elementos que são aqueles onde a parábola intercepta o eixo X, que eu vou marcar aqui em vermelho, tá, galera? E colocar essas duas setinhas, ó, X1, X2, aqui do outro lado também, ó, nesse segundo exemplo, temos X1 e temos X2. Nesse caso aqui nós temos X1 e X2, duas soluções diferentes. Professor, podem ser que sejam soluções iguais? Pode sim, mas no geral aqui eu preciso que vocês só entendam que onde ela tocar o eixo X é onde estão essas soluções, tá certo? Ah, professor, mas se toque em apenas um lugar, isso aí nós vamos analisar um pouco mais à frente, quando nós formos estudar apenas as raízes, apenas as soluções da função, tá? Hoje aqui eu só quero que vocês saibam identificar quais esses elementos que podem aparecer no gráfico de uma função de segundo grau, beleza? Bora ver um exemplo com números para concluir o vídeo? Antes de nós identificarmos os elementos nesse exemplo, eu vou pedir a você que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dá uma pausa aí no vídeo e se inscreve, por favor, porque isso é muito importante para que o canal acabe alcançando mais pessoas, tudo bem? Aproveite e se você está entendendo também deixa um like, que aí isso ajuda o canal. Aqui nesse exemplo, ó, vamos determinar algumas coisas que nós estudamos até então. Primeiramente, a concavidade dessa parábola é para cima ou para baixo? Desse exemplo aqui que está ao lado. Isso mesmo, galerinha. Para baixo. Para baixo, por quê? Porque ela está triste, né? Quem está triste está para baixo, correto? Então significa que o valor de A dessa função é positivo ou negativo? Isso mesmo, negativo. O vértice dessa parábola, galera, vamos olhar. Ele é um ponto máximo ou um ponto mínimo? O vértice é esse ponto aqui que divide, ó, a parábola em duas partes iguais, né? Nesse caso, ó, percebam que a parábola ela cresce, 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 chega num ponto lá em cima e depois decresce. Então aqui nós temos um ponto máximo, porque ele atinge um ponto lá em cima. O vértice então é ponto máximo. E quais as coordenadas desse vértice? Se ele é um ponto, ele tem um valor em x e tem um valor em y, né? Nesse caso aqui, o valor em x, ó, deixa eu colocar aqui em verde, o valor em x é 1 e o valor em y, 4. Então é um ponto que as coordenadas são 1 e 4. Tranquilo? E as raízes, professor? As raízes é justamente onde a parábola vai cortar que eixo? Isso aí, o eixo X, galerinha. Nesse caso aqui, a parábola corta o eixo X em dois lugares, ó. Em -1 e em 3. Então quer dizer que as raízes dessa função aqui são -1 e 3. Tranquilo? E por fim, onde intercepta o eixo Y essa parábola? Percebam que ela, ó, só vai interceptar o eixo Y em um lugar. Onde é esse lugar, galerinha? Isso mesmo. Aqui, ó, no 3. Simples, né? Deu pra entender? Se deu pra entender, por favor, comenta aqui embaixo e valeu, galerinha.